extraordinária a possibilidade de segmentar para entender e servir melhor. Quando o fornecedor atende todos sem esse olhar nichado, fica difícil evoluir e qualificar o processo de vendas para conquistar e manter clientes. É isso que vamos ver no vídeo de hoje. Mas antes, um pedido super importante. Se esses vídeos te ajudam de alguma maneira, se é um fornecedor, um distribuidor food service, deixa teu comentário, diga o que você gostaria de ver e de ouvir por aqui, ative as notificações para receber informações de vídeos novos e compartilhe, né, com os profissionais, com representantes independentes, coordenador, supervisor, gerente, enfim, todos que fazem a roda da empresa andar. Se você der o seu gostei, né, então o YouTube vai mostrar esse vídeo então a outras pessoas que também possam estar precisando ou enfim que seja útil. E para aqueles que me seguem anonimamente, não tem problema, né? Me envia um direct, comente aí sobre o vídeo, dê as suas impressões, as suas contribuições. Esse canal, o objetivo dele é ser uma troca, né? Pode me enviar lá no @fornecedorfoodservice no Instagram ou então no e-mail, né, do canal que está na descrição deste vídeo. Na chamada do vídeo de hoje, que é fornecedor conquiste novos clientes com a estratégia de nicho e dobre a lucratividade, esse tema é super importante porque ele é fundamental para escalar a participação no faturamento total. E a característica da venda interna digital, ela pode ser feita de dentro da sua empresa, sem deslocamento ou de qualquer lugar, né? Se você estiver em casa, estiver no escritório, estiver numa cafeteria, enfim, você não perde oportunidades porque você tem essa habilidade de utilizar essas ferramentas digitais com estratégia. E qual é o ganho efetivo de vender internamente de maneira intencional e estratégica? Sem sair do lugar, você utiliza recursos disponíveis como o seu celular para atender, para dar suporte, para prospectar clientes, porém com um propósito definido. Você também, quando tem uma equipe ou profissionais, um consultor de vendas, ainda que você seja pequeno, médio, preparado para atender uma ligação espontânea, por exemplo, que chega na sua empresa, ou um e-mail espontâneo, ou uma forma de contato onde as pessoas querem apenas uma informação. Você começa a tratar isso com todo cuidado, de maneira que o cliente fique satisfeito e, se possível, já crie uma relação ali de atendimento, se não para aquele momento, para um futuro próximo. A outra vantagem é que, independente de eventos externos que possam acontecer, e nós tivemos aí um bem importante, não preciso nem repetir qual é, você não fica de mãos atadas. Se não dá para vender de uma maneira, vai dar para vender de outra. Se você não pode se deslocar ou se tem algum problema momentâneo que seja, né? Então, não é possível trafegar em determinados lugares, por exemplo, ou coisas mais significativas, você tem a habilidade de pegar um celular, de fazer uma ligação ou de usar habilmente aí todas as ferramentas digitais. A outra questão muito importante é ter essa capacidade de atender o cliente da maneira que ele preferir. Se ele prefere um vendedor externo, ele vai ter esse vendedor externo à disposição. Se ele quer se relacionar apenas através de WhatsApp, ele vai se relacionar através de WhatsApp. E todas essas ferramentas, elas têm um propósito e uma maneira, né, de ser conduzidas para que isso, no final, haja satisfação do cliente, mas também que você, né, enquanto fornecedor, atinja esse objetivo, que é vender.
E a última vantagem aqui que eu considero extremamente vital é ter essa postura ativa em qualquer movimentação, seja quando você vai propositalmente entrar em contato com esse mercado ou quando ele naturalmente entra em contato com o seu negócio. Tem que ter uma postura ativa. Estou falando de food service. Pode ser que se aplique aí a outras categorias de negócio também. Philip Kotler, considerado o pai do marketing, diz que a segmentação consiste em identificar partes de um mercado com potenciais clientes, com características, necessidades semelhantes e que estejam dentro de um objetivo de um negócio. Uma vez segmentado, o fornecedor identifica o público-alvo, né? E consegue chegar até a sua persona, né? Que seria o seu cliente ideal. No mercado digital, é condição fundamental saber com quem você está falando e usar um conhecimento, uma abordagem específica sobre eles. Essa personalização, ela será percebida pelo nicho através da comunicação, dos produtos, dos serviços e dos equipamentos. Esse cenário passa muito longe da comunicação de massa, que fala da mesma maneira para todo mundo, sem particularizar essa relação. É só isto? Claro que não. Você tem que identificar quais os fatores que influenciam na segmentação. A primeira, então, é a segmentação demográfica. Ela é baseada em dados populacionais, idade, gênero e renda. Então, um exemplo, digamos que você é um distribuidor de alimentos e bebidas, né? Ou tem bebidas com alto valor agregado para um público AB, né? Então, você tem eventos, tem estabelecimentos de entretenimento, alimentos saudáveis voltados para o público infantil é um outro exemplo. Linha de bebidas de alcoólicos mais suaves, né? Quem sabe voltado para o público feminino, também é um outro exemplo. Essa questão da segmentação não precisa ser aplicada somente para um distribuidor exclusivo, que são raros aí, só produtos extremamente técnicos ou diferenciados, mas o que pega aqui é identificar os públicos, né, para quem se destina ou quem é capaz de consumir aquilo que está sendo ofertado. Segmentação psicográfica. Ela está voltada para valores, atitudes, estilo de vida, personalidade. Um exemplo seria vegetarianos e veganos. E nesse caso, precisa ser um conhecimento, um saber prévio sobre eles. Isso tem que estar na rotina, né, no entendimento do consultor de vendas, para que ele consiga, então, estabelecer essa comunicação. Ele não pode, por exemplo, para um vegetariano e para um vegano, sair oferecendo proteína animal. Seria um contrassenso aí e, com certeza, já perderia o cliente ou a possibilidade de continuar um diálogo. Segmentação geográfica. Essa segmentação é extremamente importante e muito interessante e ela está, normalmente é montada de acordo com os objetivos lá que você está traçando, a sua área de cobertura, quais as regiões que você atende ou pretende ampliar esse atendimento. Então, digamos que se você está numa cidade do interior, obrigatoriamente você tem que entender da regionalidade daquele lugar, o comportamento, às vezes até um produto ele muda de nome, né? Numa cidade do interior, às vezes tem regiões que o lanche, né, é chamado de x-tudo, ou pode ser chamado de cheeseburger, enfim, em algumas regiões fala-se hambúrguer.
Então, tudo tem que ter uma adequação, um entendimento da regionalidade daquele local, das preferências daquela região, enfim, daquela cidade. Ainda que os objetivos ou a ideia, né, do fast food seja, nesse caso, seja muito parecido, tem lá suas diferenças. Segmentação comportamental. Baseia-se no comportamento de compras, né? Periodicidade, clientes que levam em conta a questão de preço baixo ou produtos recomendados. E aqui a própria definição ela exemplifica, né, o comportamento de compras dos clientes. Tem uns que compram semanalmente, quinzenalmente, já os equipamentos e serviços têm um intervalo maior, né, de necessidades, então tudo é de acordo com os produtos e os serviços. Então, para a venda interna digital, qualificar pedaços de um mercado, e aí dentro deste mercado você vai tratar com nichos, entender essas características particulares, vai exigir sistematicamente um treinamento, ou um conhecimento, né, ou uma rotina de saberes, né, para ter domínio, então, desse atendimento. Há muitos avanços tecnológicos, como um CRM, né, que seria uma ferramenta, um software de gestão do relacionamento com o cliente, mas mesmo quem não tem ainda um CRM, que tem que ter, porque hoje é acessível, né? Então, tem que ter uma maneira de ter os dados agrupados, gerenciados do seu cliente. Quais são as preferências, quais são as características, né? Se ele é sensível a preço, se não é, o que ele prioriza nesse relacionamento, quanto tempo existe o negócio, enfim, já falei em outros vídeos aqui, o tanto que é importante ter esse conhecimento prévio ou sendo construído ao longo da relação com esses clientes. A única maneira de fazer isso com eficácia é capacitar as pessoas para esse movimento rápido, né, de absorver esses conhecimentos. Isso realmente é prioritário. Porém, a maneira de fazer esses treinamentos, elas mudaram de forma bastante importante. Hoje, os treinamentos com mais resultados são aqueles onde o profissional tem uma participação efetiva, seja na construção desse treinamento ou no seu desenvolvimento, quando está rolando lá o treinamento, ele possa ter uma participação, uma contribuição. Porque o treinamento ele é feito de informações fixas, digamos assim, e coisas que vão acontecendo no dia a dia da venda, que é extremamente dinâmico, né? Não tem nada extremamente compartimentado que não tenha nenhuma mudança. E esse formato também de treinar, ele permite que o consultor de vendas ou o profissional, ele não se distraia com o celular ou fica lá viajando na maionese e fica conversando, enfim, ainda que seja online, que seja virtual esses encontros, que eu acho muito legal, que podem ser mais curtos, mais objetivos, enfim, do que o presencial, mas em algum momento o presencial é legal, porque juntam pessoas, enfim, e podem, as informações, o clima, o entusiasmo, ele pode ser muito mais eficiente e permanente, né? Durar mais tempo, não só aquele momento do treinamento. Tanto que se você observar os rostos, né, das pessoas, você vai identificar os distraídos, os que estão interessados no que está sendo colocado. E uma das questões que eu acho que é muito legal quando tem essa participação é que ninguém sabe nunca quando é que vai ser chamado para contribuir. Isso é muito importante. Então, meio que obriga, né, ou induz, né, de uma maneira mais suave aí, a pessoa estar prestando atenção naquilo que está sendo colocado.
E é possível mudar esse treinamento, ou melhor, essa necessidade de revisitar o conhecimento. Por quê? Porque o mercado é dinâmico. O que aconteceu a semana passada não é exatamente garantir que vai se repetir nessa. Então, é evidente que algumas coisas são mais permanentes, mas outras são extremamente voláteis. Pensa que continua de um jeito, já tem até um produto que foi substituído, e você ainda continua pensando que aquilo é legal, ou que vai vender, e não vai vender mais. Então tem que ter essa dinâmica, né, para poder não perder aí as atualizações. Aliás, isso precisa ser, né, está lá na contratação, né, do profissional ou da parceria, que isso faz parte do negócio e tem que absorver. Treinar é um organismo vivo, como eu sempre falo, e tanto na concepção, no formato, na execução e na continuidade. E para falar desse potencial do mercado de nichos, eu trouxe aqui uma referência, uma música que foi muito famosa, muito consumida lá na sua época, já tem algum tempo, e um best-seller da literatura empresarial, né? E ambos eu coloquei aqui que tem uma metáfora que é o mar. Inclusive o livro Estratégia do Oceano Azul, escrito por Kim e Malborn, está dentro da realidade praticamente de todos os negócios, né? De uma empresa micro, mini até uma grande empresa. É extremamente interessante, esse livro é super acessível, então já fica aqui a minha dica de leitura. E aí vocês vão me perguntar, tá, mas como assim, né, na música? Então, alguns de vocês devem conhecer essa música e os que não conhecem vão pesquisar que vão encontrar a resposta. Tim Maia é um super compositor e intérprete, né? Já não está mais entre nós, mas ele tinha uma música super famosa chamada Descobridor dos Sete Mares, né? Uma música vibrante, uma música dançante lá para a sua época. E apesar de não ter sido composta por ele, foi um grande sucesso. E então no primeiro verso, olha, vocês vão prestar atenção como faz sentido. No primeiro verso da música diz o seguinte: uma luz azul me guia com a firmeza e os lampejos do farol. E os recifes lá de cima me avisam no perigo de chegar. Então aí que vem a metáfora junto com o livro Estratégia do Oceano Azul, né? Então, que tem uma passagem do Oceano Azul para o Oceano Vermelho. Antes da gente falar só no azul, o que aqui é um oceano vermelho, né, que o livro se refere e que é bem a tradução da vida real? É onde tem muita gente, uma competição ferrenha e que preço normalmente é o que comanda, né? Preço menor ou enfim. Então são estratégias às vezes que nem todos podem competir, e mesmo aqueles que podem têm um determinado ponto que isso tem que ficar no controle. Por quê? Para não ficar 6 por meia dúzia, ou até mesmo vender muito, mas não lucrar nada ou quase nada. Então, essa é a característica do Oceano Vermelho. Apesar dessa estratégia mais dura, mais competitiva, mais na base do preço, você precisa estar nesse mercado também, para ser visto, para ser percebido por este mercado, pelas indústrias que fornecem para você, pelas marcas que você representa. Para ter uma capilaridade, uma distribuição, você vai precisar estar nesse mercado também. Mas, né, você tem que ficar de olho, e aí de uma forma estratégica, entendendo as oportunidades que você tem ou terá num oceano azul. O segundo verso dessa música, ele diz o seguinte, ele fala nas praias, né? Falou lá nos recifes, agora ele já fala nas praias.
Angra dos Reis, Ipanema, Iracema, Itamaracá, Porto Seguro, São Vicente. Braços abertos, sempre a esperar. É o mercado esperando você. Então são praias incríveis do Rio de Janeiro, Ceará, Pernambuco, Salvador e Santos. Ele fala também de outras praias, né? A música fala também de outras praias. Boa Viagem, Ubatuba, Grumari, Leme, Guarujá, Praia Vermelha, Ilhabela. Então, realmente são locais específicos, eles têm características muito próprias, né? Então, às vezes são diferentes de uma grande populosa praia, mas são locais que têm lá seus valores, né? Tem praias aqui extremamente procuradas para públicos muito interessantes, exigentes, né? Outras nem tanto, e com objetivos semelhantes, parecidos, mas com objetivos finais diferentes, algum mais esportivo, outro mais cultural, né? Outro mais para descansar, enfim. Um exemplo, Ubatuba, em São Paulo, possui mais de 100 praias, tem trilhas, passeio de barco, atividades de mergulho, surf, pesca, enfim. Então, públicos que gostam dessas atividades, eles vão procurar locais que têm toda a estrutura e segurança para oferecer todas essas atividades. E assim cada uma se destaca pela atratividade e leva em conta a geografia do lugar e o seu potencial turístico. 99,999 tem uma gastronomia sempre extremamente destacada, em todos os níveis, num restaurante internacional, de um restaurante focado em frutos do mar, comidas, né, pratos regionais. É muito específico e tem que saber atendê-los. O fornecedor tem que entender essa movimentação local para poder atender com efetividade. Prato da região, se for um pescado, frutos do mar, uma churrascaria, pratos quentes, pratos frios, enfim, tem uma enormidade. Mas quem fornece tem que entender esse movimento todo, senão realmente não terá oportunidade. Ou vai ter muita dificuldade, ou vai levar muito tempo, né? E tempo hoje é um ativo extremamente caro, importante, fundamental. E é o que eu estou tentando passar aqui para vocês, trazendo uma experiência de coordenação, de venda interna digital no food service, para abreviar aqui o tempo de vocês como fornecedor, para ter resultado mais rápido. Essa música também tem um refrão que diz depois, né? Pois bem, cheguei, quero ficar bem à vontade. Na verdade, eu sou assim, descobridor dos 7 mares, navegar eu quero. Então, aqui é a disposição, o desejo de descobrir novos nichos ao invés de mares e navegar por eles. Quando o livro fala na parte do Oceano Azul, ele reitera que essa é a parte mais desafiadora, nem sempre à vista, porém pouco explorada, e por conta disso um número menor de competidores, ou ainda uma outra questão, competidores não preparados para atender mercados de nicho. E aqui uma colocação dos pilares que eu acredito que sejam mais importantes em função da experiência prática, né, executada em mais de 15 anos de food service, né, que é um conhecimento acima do nível do mar, continuando aí na metáfora. Não pode ser um conhecimento raso sobre as soluções que o fornecedor oferece. Isso é fundamental, porque tem que explorar cada milímetro de oportunidade, de vantagem, de benefícios do que você tem para oferecer para o mercado. Porque uma empresa não pode mudar
todos os dias, todas as semanas, com um produto novo, uma ideia que vai ter que investir para trazer algo novo. Tem que começar a desenvolver estratégias para renovar também aquilo que tem. Eu quero fazer um outro vídeo para provar para vocês que é possível dar cara nova para aquilo que já se tem, né? De uma forma bem prática e bem legal, assim, de resultado, que é o mais importante. Então, continuando, a outra questão, outro pilar é conhecimento sobre o nicho, que eu já falei. Estar preparado, reunir o melhor número de informações, de argumentos e das objeções, naturalmente, né? E como enfraquecer essas objeções. Às vezes a gente não consegue quebrar totalmente, mas pelo menos enfraquecer pode, né? E por último, uma energia resiliente para persistir e fazer melhorias contínuas, né? E avançando aos poucos, porque são mercados que talvez você não tire um sim na primeira abordagem. E isso hoje está muito forte em todos os lugares, né? Então, apesar das técnicas, apesar de todo esse esforço, então tem que ter essa continuidade, mesmo você não tendo um sucesso na primeira ação. E para que isso faça sentido, também eu vou deixar as referências aqui mais importantes, que isso é fundamental aí para sua composição, que é os princípios, né, os principais pontos que esse livro aborda, que a concorrência, que às vezes as pessoas colocam foco na concorrência e ficam cegos tentando fazer o menor preço da concorrência, ou ter o produto da concorrência, ou seguir os passos fiéis da concorrência. Aí eu acredito que o negócio se perde, né, na sua essência, no seu propósito inicial. A concorrência ela é uma referência, né, deve ser considerada, acompanhada, mas não girar em torno dela. Seguir os passos fiéis dela, porque senão daqui a pouco você se perde no seu propósito, no seu negócio, você já não vai saber mais nem quem é. E daqui a pouco são temporais, você não está no dia a dia do concorrente. Daqui a pouco ele muda bruscamente de estratégia e você vai acabar se perdendo. Então, cuidado aí, né? Uma outra questão é foco na inovação. Inovação não significa, às vezes, criar algo extremamente do zero. Você pode pegar, melhorar uma ideia, você pode, enfim, trazer uma proposta nova com aquilo que você tem, né? Pode se cercar de novos conhecimentos, de novos saberes e ter um formato, uma maneira diferente de se apresentar nesse mercado aí de nicho que eu tenho certeza que você não vai desprezar. E o importante, ficar atento a novos nichos, né? Ou nichos ignorados até então. Ignorados às vezes não é uma coisa de propósito. Quem é que vai ignorar um local que possa vender? Mas às vezes a empresa não está acostumada com essa movimentação de nichos e não percebe que, apesar de não estar lá escrito, aberto, que food service tem oportunidade ali, você às vezes pode deixar passar. Então, essa série aí que a gente vai começar falando de nicho vai aos pouquinhos trazendo esse olhar aí para você.